Obrigado. Permissão a, entre aspas, o dono da casa, Wilson. Permissão a todos os professores da casa que estão aqui. Permissão ao Caboclinho Canidé. E permissão a vocês, plateia, que vieram para cá. Tá? Bom, eu vim um pouco preparado, para encontrar uma plateia bem adulta, com vários músicos e alunos da escola que já estão estudando, e me deparo com uma turma nova. O que isso quer dizer? Um desafio e, por outro lado, um prazer, porque é repassar o conhecimento da gente, um pouco do conhecimento da gente, para um público novo. Desafiador, mas feliz. Eu sou José Amaro de Souza Filho, eu utilizo o Amaro Filho. Eu nasci num lugar que eu me orgulho muito, chamado Peixinhos, que eu chamo de Nação. Eu nasci na Nação Peixinhos, em Olinda, aqui bem pertinho. Se pudesse ir nadando pelo Rio Ibiribe, a gente saía lá. Peixinhos é por causa do Rio Ibiribe, porque as águas do Rio Ibiribe eram tão límpidas, era tão clara na época, que as pessoas viam um monte de peixinhos nas águas do Rio Ibiribe. E aí começaram a dizer a comunidade dos peixinhos, a comunidade dos peixinhos, e virou Peixinhos. Hoje, infelizmente, a gente não consegue ver os peixes do Rio Ibiribe. Mas um dia eu espero que meus netos vejam. Bom, eu sou documentarista, radialista, produtor cultural. Tudo isso começou em Peixinhos. A minha relação com a música, ela começa em Peixinhos. Comecei a trabalhar amadoristicamente, brincando, né, com outros amigos, entre eles o professor que acabou de sair daqui da palestra, mas está aqui. Sair daqui do tema dele, mas está aqui, que é o Washington Guedes. E era um grupo de meninos igual a vocês, meninas igual a vocês, de 13, 14 anos, em que a gente pensava em fazer cultura. A gente sempre achou que a cultura, ela era transformadora, e ela podia transformar todas as maldades, todas as coisas ruins que existiam dentro de Peixinhos. Então, começou a partir daí. E muito da música também vem da minha família de Goiânia. Meu pai e minha mãe, eles vieram para morar em Olinda, saíram de Goiânia, uma cidade aqui da Zona da Mata, vizinha com a Paraíba, onde lá a música é muito forte. Lá tem duas bandas com mais de 150 anos. Então meu avô tocava na banda, meus tios tocavam na banda, o meu tio foi regente de uma das bandas durante 50 anos, entrou lá jovenzinho, ficou até 70 anos, 70 e poucos anos ele morreu como regente de uma dessas bandas. E então minha mãe falava muito de música para mim. Ela trouxe o clarinete do meu avô, os pedacinhos de clarinete do meu avô, e eu ficava soprando os pedaços. O clarinete é todo, né? Ele desmonta, e eu ficava soprando para ver se saía som. Infelizmente, eu não toco música alguma. É incrível isso, porque eu estava sempre muito próximo da música, mas não ingressei por aí. Mas a minha história é colocar músico para tocar. Eu comecei a entrar na questão da produção, a produzir shows, e aí eu fico feliz com isso que eu faço. E eu aprendi música através desse meu ofício de tentar entender a música através de pesquisas, de estudo e de colocar músicos para tocar. Bom, entrando diretamente no pífano, pífano é isso aqui. Esse instrumento aqui, bem simples, aparentemente, feito de um bambu, de um tipo de bambu, que chama também taquara, que ele nasce perto das águas. E ele tem geralmente 6 furos para dedilhar e um para soprar.
Esse som aí não é do pífano, não, viu? E ele é muito interessante porque ele tem uma origem muito longínqua, lá para trás mesmo, bem lá para trás, que a gente ainda nem sabe dizer, não existe uma origem diretamente do pífano, né? Há vários estudos, há vários caminhos, digamos assim. Outra coisa que é bom falar é que no pífano está a formação do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é formado por pífano. Muito bom, muito bom. O povo brasileiro é formado pelos indígenas, né? Pelos negros, pelos colonizadores, os negros trazidos à força para o Brasil, os colonizadores que vieram, e o pífano tem tudo isso. Durante a minha amostragem aqui vocês vão ver. A formação do povo brasileiro está completamente nesse instrumento aqui. Esse aqui é um instrumento muito mais próximo dos índios. Esse instrumento aqui é um pífano de ébano. Também, ébano é a planta da qual ele foi feito, uma planta negra. E esse pífano é francês. Ele é utilizado na França, é um pífano popular na França. Esse é um pífano que existe muito nos Andes, na América Latina, né? Colômbia, esse aqui é da Bolívia, mas existe na Colômbia, existe no Chile, ele é também chamado de quena, mas é um pífano. Porque o conceito de pífano é ele ser um pífano ser um pífano artesanal, ser uma flauta artesanal. Bom, eu vou falando aqui aos pouquinhos. Esse aqui é um pífano africano. É um pífano de um lugar chamado Níger. Ele é oco. Estou vendo vocês daqui. Bem diferente desses outros que ele é tapado, geralmente com madeira ou cortiça. Então, assim, da origem vem desde os mercenários suíços em 1800 e lá vai, que eles utilizavam, eles eram pagos para a guerra, e aí utilizavam uma banda na frente de percussão e o pífano bem agudo. Eles animavam a tropa que ia entrar para a guerra. É que morria primeiro, né? O professor pensa que quem morria primeiro na guerra, né? Ia na frente. Muito certo, nada, mas era a animação da guerra. Ele vem desde isso aí até a primeira missa. A primeira missa, vocês já devem ter estudado em história, né? A primeira missa no Brasil, os portugueses já traziam pífanos nas suas caravelas. Mas só que quando os portugueses chegavam aqui, os índios já tinham pífano. Então, assim, bem antes da colonização, os índios já tocavam pífano. Tem um mestre de pífano da Paraíba, mestre Inácio, que eu perguntei para ele uma vez porque da onde vinha a origem do pífano. Aí ele fez: quando foi que o mundo começou? Eu disse: caramba, quando o mundo começou, pois é, já tinha pífano. Quando foi que os índios chegaram? Ele: mestre, difícil saber. Os índios já tocavam pífano. Então essa coisa da origem eu deixei para trás e preferi trabalhar mais o instrumento, a história e dar essas várias denominações. Mestre João do Pifo diz: o pífano é indígena, e acabou. Quem quiser que diga outra coisa, mas o pífano é indígena. O mestre dizendo, eu acredito. Então, gente, são várias origens, né? Mas a origem mais antiga aqui em Pernambuco, ela está no Brejo da Madre Deus. É uma cidade ali próximo de Caruaru, que é mais conhecida, depois de Caruaru. E no Brejo da Madre Deus, há cerca de 2000 anos atrás, foi encontrado num cemitério indígena, chamado Furna do Estrago, foi encontrado uma tíbia, um pífano de osso, ao lado de um esqueleto. Então,
mais uma prova de que o pífano é indígena, porque 2000 anos o Brasil, pelos colonizadores, ainda não tinha sido, né, descoberto, entre aspas, né? Então isso é muito interessante. Esse pífano e esse esqueleto existem na Unicap, no Centro de Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco, onde era o antigo Colégio Nóbrega. Tem lá um espaço de visitação e vocês vão ver esse esqueleto e esse pífano lá. Foi descoberto pelo Centro de Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco. Vários nomes se dá à banda de pífano. Banda de pífanos, banda cabaçal, esquenta mulher. Tá rindo, né? É porque quando eles tocavam, deixava todo mundo louco, né? Todo mundo querendo dançar. E aí, baixistamente, provavelmente, ou a banda colocou isso é muito, essa denominação é bem de Alagoas, do estado de Alagoas. Lá fala banda de pífano, mas se você disser, onde é que tem aqui uma banda esquenta mulher? Todo mundo sabe. Todo mundo vai dizer, Marechal Deodoro. E aí, banda cabaçal, tem o zabumba. Zabumba. Ah, mas pífano é tocado, zabumba toca, né, com sopro, zabumba é percussão, mas é porque as zabumbas feitas antigamente, elas eram tão fortes, elas tinham um poder tão grande, né, na altura dela, no estrondo dela, de que quilômetros se ouvia a zabumba. Então se dizia logo, lá vem a zabumba de pife, lá vem a zabumba, né, e aí ficou com zabumba. A banda de pífano de Caruaru, que é uma das mais famosas, o primeiro nome dela era Zabumba de Caruaru. Eles não usavam banda de pífanos de Caruaru, usaram depois, mas a princípio os primeiros discos Zabumba de Caruaru. Bom, deixa eu ver se tem outro nome interessante aqui. E terno de pife, tá? Eu vou agora entrar aqui para essa história. Só alguns músicos que têm uma relação com o pífano que vale a pena citar. Pífano parece que é uma coisa que acabou, né? Eita, acabou, é uma coisa que meu avô falava, a avó do meu avô falava, a tataravó do meu tataravô falava e acabou. Não. Pífano sempre existiu, nunca parou, é igual o choro. Todo mundo fala, eita, o choro está acabando, e o choro está aí, firme, forte, renascendo. Banda de pífano é a mesma coisa. Remete muito ao interior, né? Não tem muito pífano na cidade, mas agora já tem. Todas as capitais do país tem gente tocando pífano. Eu vou chegar nisso também. Então, assim, músicos que a gente conhece que tem uma relação direta com o pífano. Um dos primeiros é Luiz Gonzaga, o Gonzagão, o rei do Baião. Gonzagão teve uma vez que eu estava vindo do Rio Grande do Norte e encontrei Dominguinhos. Vocês sabem quem é Dominguinhos? Já ouviram falar de Dominguinhos? Já, né? Então, o Hélio Safadão, vocês sabem quem é? Então, Dominguinhos, ele foi um músico muito importante e do forró. E estou de volta pro meu aconchego. Já ouviram essa música? Não viu? Sim. Daqui a pouco eu digo. Bom, essa música é Dominguinhos e... Não, o cara lá no caso. É a composição dele com Nando Cordel. E tem outras, se eu me lembrando aí, outras famosas de Dominguinhos, eu vou dizer. Então... É dele com a Anastácia, né? Eu só quero um amor que acabe o meu sofrimento. Chorou pra mim, meu jeito assim. É isso aí. Maravilha. Então isso é Dominguinhos. É bom a gente ligar a música a quem fez, né? A quem canta, né? Porque aí a gente vai colocando na cabeça a importância desse compositor, desse músico. Então, veja,
Luiz Gonzaga, vocês já viram falar? Esse não é Dominguinho. Pessoal, vamos voltar para aqui. Vamos voltar para aqui. Então, vocês já viram falar do forró pé de serra. Ah, o forró pé de serra, que é aquele forró mais tradição, mais raiz, né, que é só que é formado por zabumbeiro, um zabumba, um triângulo e uma sanfona, que aparentemente é simples, né, mas não é. Essa formação aí, Dominguinhos me falou numa viagem que essa formação, que quem inventou, quem criou foi Luiz Gonzaga, foi o mestre Luiz Gonzaga, ela vem completamente da banda de pífano. De tanto Luiz Gonzaga ouvir banda de pífano, ele pegou essa sonoridade e colocou nesses instrumentos aí, pensou nesses instrumentos, e a origem do forró pé de serra é o pífano. A origem do forró é o pífano, a rabeca, um instrumento que parece com um violino, e aquela sanfoninha menorzinha, que chama sanfona de oito baixo, ou como no Nordeste é conhecida, pé de bode. E no Rio Grande do Sul, gaita ponto. Né? Aquela sanfoninha, aquela pequenininha, que dizem que é a mais difícil de tocar. Não é porque ela é pequena que é mais fácil, não. É porque, segundo diz Hermeto Pascoal, é uma nota puxando e uma nota fechando. É uma nota abrindo e uma nota fechando. Então, faz com que o músico tenha que ser muito melhor. Bom, dito isso, eu vou aqui para o meu negocinho aqui, para ficar falando sentadinho e contando. Vou ser o mais breve possível aqui, porque eu gosto de que vocês perguntem, porque eu não sei responder nada, então é bom que vocês perguntem, porque eu não respondo. Bom, eu sou da página 21, é uma empresa que trabalha com cultura, tá? Cultura não é coisa de vagabundo, como disse o presidente que saiu, não. Cultura é coisa de trabalhador. Cultura é coisa séria. Cultura é igual a ser um médico, tá, gente? É igual a ser um engenheiro, é igual a ser um gari, é igual a ser um pedreiro, é uma profissão como outra qualquer. Quem trabalha com cultura tem uma profissão igual a outra, igual um professor, igual um matemático, igual um cientista, tá? Então, a gente trabalha com cultura, eu trabalho com cultura há 40 anos. Desde o meu primeiro contra-cheque, eu trabalho bem antes, eu trabalho com 14, 15 anos, mas como eu não ganhava dinheiro nessa idade, eu digo que eu trabalho com cultura a partir de 17 anos, que é o meu primeiro contra-cheque, o primeiro dinheiro que eu ganhei com cultura. Então, há 40 anos eu trabalho com cultura. Não sou mais rico, nem sou mais pobre do que ninguém, mas estou sobrevivendo, estou feliz com o que faço. Bom, isso aí é todos os projetos que a página 21 fez, porque para a gente chegar aqui, eu vou falar para vocês de uma pesquisa onde a gente conseguiu mapear, pesquisar mais de 80 bandas só no estado de Pernambuco. Saiba que tem bandas na Paraíba, no Ceará, em Sergipe, na Bahia. O Nordeste inteiro tem bandas de pífano e as bandas de pífano se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, assim, se a gente encontrou 80 só em Pernambuco, eu quero passar o resto dos meus anos mapeando banda de pífano no Brasil inteiro. Quero ver quando é que vai dar isso. Então, nós fizemos projetos de CD, fizemos projetos onde a gente juntou pífanos e mamulengos, fizemos pífano na escola. Eu toco pife, concertos, circuito de bandas de pífano em vários lugares do Brasil. Fazendo pífanos, oficina ensinando como fazer o pífano. É muito bacana você chegar na escola e ensinar os alunos como ele fazer o instrumento. Porque ele leva para casa e sempre ele vai tocando ali, vai tocando. É um estímulo à música. Deveria ter em todas as escolas. Música do Salgado é um projeto de pífano no bairro mais violento de Caruaru, porque era onde moravam alguns mestres, a gente achou que deveria começar a fazer esse projeto lá. Tocando pífanos é um grande encontro de
bandas de pífano, que começou bem pernambucano, depois bem nordestino, depois bem brasileiro, e depois a gente trouxe até gente da África e da França para esse encontro. A pesquisa e mapeamento é esse trabalho principal que eu estou falando aqui, é o motivo de eu estar aqui, onde depois de todas essas iniciativas, a gente, através desse encontro, conseguiu fazer com que o pífano seja patrimônio da cultura pernambucana. Agora em agosto, o pífano passou a ser patrimônio imaterial da cultura pernambucana. Em breve, da cultura brasileira, porque já está lá no órgão que define isso, na instituição que define isso, chamada IFAM. E já tem uma nota técnica. A gente está bem próximo do pífano se tornar patrimônio nacional por meio dessa pesquisa aí. Essa pesquisa ela é o fundamento de tudo. Tudo na vida é pesquisa, gente. Tudo na vida é pesquisa. Se você for comprar uma roupa, você vai pesquisar qual a melhor roupa. Se você comprar um sapato, qual o sapato que você... Tudo é pesquisa. Eu estou colocando esse exemplo bem elementar até a descoberta da vacina do Covid, que está fazendo a gente ter bem menos problemas do que no começo, que matou tantos. Então foi pesquisa também que fez com que a gente hoje esteja aqui. Eu espero que todo mundo vacinado. Eu já tomei a 4ª, vou tomar a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª, quantas tiverem. E tudo através da pesquisa. Então essa pesquisa fundamentou os antropólogos, os historiadores, os musicólogos, para que o pífano hoje seja patrimônio de Pernambuco. Essa pesquisa ela está aqui nesse livro, todo o mapeamento, que eu vou doar ao SEMO, vou doar à biblioteca do SEMO, para quem quiser pesquisar. Bom, essa pesquisa ela rodou o Pernambuco inteiro. O pífano não está só aqui em Pernambuco, eu vou falar disso melhor. Outro circuito, pífano, sonoridade e encantamento, é o pífano indígena, aquela coisa que eu falei, a formação do povo brasileiro. Então a gente vai encontrar o pífano nas aldeias, a gente vai encontrar o pífano nas comunidades quilombolas, nas comunidades de negros, e a gente vai encontrar também no povo brasileiro de uma forma geral. Por isso que eu falei que o pífano é a formação do povo brasileiro. Segue o Pífano é um programa de rádio, está começando a ser feito, e o patrimônio é esse que eu acabei de falar. Então vamos aí. Esse é o CD que eu falei no começo. Nós fizemos 2 CDs, o de João do Pife e o da banda Zé do Estado. São CDs assim, com a maior qualidade possível que vocês possam imaginar. Feito em grandes estúdios que até Lenine já gravou nele, só para exemplificar. Então, assim, pelo fato de que é uma cultura popular, pelo fato de que ela nasce e emana do povo mais humilde, não quer dizer que a gente vai gravar ele em qualquer lugar. Eu não tenho essa coisa na minha cabeça. Então a gente fez o máximo para que tenha essa qualidade. Todos os 2 estúdios. O primeiro foi feito no Estúdio Fábrica e o segundo, o Zé do Estado, foi feito no Carranca. São 2 CDs assim, que não devem nada a Roberto Carlos. Aí as 2 junções do Mamulengo com a banda de pífano. Esse espetáculo foi lindo. A gente alugou um ônibus, fez toda uma arte nele, envelopou, como o pessoal chama, a linguagem é essa, envelopou cheio de estilogravuras, de pífanos e mamulengos, e rodamos boa parte do Brasil. Fomos até Brasília, aí fizemos Brasília, Taguatinga, foi para Minas Gerais, Belo Horizonte, Betim, Bahia, Sergipe, Alagoas. Saímos viajando, fomos até Brasília e voltamos, devolvendo as 2 brincadeiras, uma em Glória do Goitá, que é aqui, na Zona da Mata, e outra em Caruaru. Esse projeto é fabuloso, gostaria muito de fazer de novo. Porque todo mundo pensava que era a calcinha preta que estava chegando, sabe? Aí aquele ônibus bonito, tudo organizado, o pessoal não imaginava, aí descia a gente, armava a banda de pífano, armava a tenda de mamulengo e mandava ver nas praças. Aí o povo ficava bestalhado. Muito melhor do que calcinha preta. Tem, bicho, eu não tive. Mas tem, eu tenho muito que eu estou falando, tem vídeo.
Aí o pífano na escola, como eu falei. Eu sou um defensor de música na escola, desde pequeno. Eu tenho um neto de 3 anos de idade. Eu sou louco, ele está numa escolinha bem legal também, estadual, ali no 13 de maio, é ótima a escolinha dele, é uma creche escola, mas eu sou louco que tenha música para ele começar a aprender música. Porque, gente, quando a gente começa a aprender arte, a cabeça da gente abre, amplia. Eu era um cara, eu estou falando aqui com vocês, fico nervoso, porque sempre que eu falo eu fico nervoso. Mas o fato de eu ter feito teatro na minha adolescência me fez com que eu chegasse, eu não sou o melhor ator do mundo, mas me fez com que eu chegasse na frente de qualquer pessoa e falasse. Eu não tenho problema nenhum em falar em qualquer lugar do mundo. Então, quem me deu isso foi o teatro, eu não tenho dúvida. Quem me desinibiu, quem fez com que eu falasse com velho, criança, presidente, delegado, seja lá o que for, foi o teatro. Então, estudar arte, ter arte dentro da gente é muito forte. Então, o fato de levar o pífano para a escola é muito legal. E é muito legal porque cada aluno, como vocês estão vendo, fazia o seu pífano. Cada aluno fazia o seu pífano, levava o seu pífano para casa, via como era todo o processo. Nós fizemos 500 pífanos com a prefeitura de Recife, foi só em Recife. Era 2 escolas por dia, então era 50 pífanos numa escola, 50 pífanos na outra. Quando acabou a semana, de segunda a sexta, a gente tinha 500 pífanos. Depois a gente reuniu e a banda, Seu João do Pife, fez um concerto para todo mundo no grande palco, com seus pífanos na mão, tentando tocar, tentando imitar Seu João. Foi uma maravilha, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Vai me dizendo o tempo aí, senão eu só paro amanhã. Essa aí é a banda de Seu João do Pife. Essa banda a gente circulou por todo o Brasil, por vários lugares do Brasil. O Seu João estava bem esquecido. A gente fez o disco dele, né? A gente fez o disco dele e depois de ter feito o disco dele, começamos a circular. E fomos bater na França. A gente levou essa banda aí para a França. Aí é o Fazendo Pífanos. Só para vocês verem o alcance, até onde essa simples flautinha vai. Aqui é em Curitiba, dá para ver porque está todo mundo bem agasalado, né? Tá bem? Todo mundo no frio danado, só o Seu João que está com a camisa curta. Regado a café, tome café. E você vê que o povo, né, é tudo descendente, né? Descendente. Lá em Curitiba tem uma descendência ali, ucranianos, poloneses, russos, japoneses. É um estado do Brasil bem habitado por imigrantes, né, por descendentes de imigrantes. Então, fomos lá com o pífano. Aqui é numa comunidade quilombola do sertão. Fica próximo do Rio São Francisco, uma seca danada. E a gente chegou lá nesse lugar com o pífano também. Aí já existia um mestre, antigamente de pífano, mas lá não estava mais, não tinha mais a tradição. O mestre estava bem velhinho, já quase morrendo, e a gente chegou lá e deu esse gás e fez uma formação com a criançada de lá. Esse é o Música no Salgado, onde a gente reuniu músicos de diversos segmentos, forró, ciranda, orquestra. A gente trouxe um monte de gente para tocar junto com o Seu João do Pife. O Seu João do Pife é esse aí com o chapéu. Tocando Pife. Tocando Pife nós é um encontro onde a gente tenta reunir o máximo que a gente pode dessas bandas. Por quê? Porque são nesses encontros que vem o aprendizado. São nesses encontros que os mestres ficam trocando figurinha. São nesses encontros que todo mundo aprende. Então os encontros são super necessários que ele aconteça. É o desaguar do conhecimento. É por onde o caminho tem que seguir.
né? E foi nesses encontros aí que foi pedido pelos participantes o reconhecimento do pífano como patrimônio. Tudo isso que eu estou falando está dentro desse site aí, tocandopífanos.com. Então, quem estiver bem interessado, pode consultar aí, que é de graça na internet. Também tem esse livro aí dentro, disponível gratuitamente. Esse livro é o primeiro que já não existe mais fisicamente, que é a pesquisa Pífanos do Agreste, tá? Então, vocês podem aí estudar. É engraçado, vou lembrei de uma coisa agora, é engraçado dizer que muitos músicos famosos e músicos que estão estudando, que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado, né? Porque a vida escolar ela não acaba no vestibular. Tem muita gente que continua, né? O cara fez, vou fazer após, vou fazer mestrado, aí faz o doutorado, aí faz o pós-doutorado, aí isso é bacana demais, porque é mais conhecimento que você tem para ensinar. E nesse Tocando Pífanos aí, eu tenho o prazer de dizer que um dos alunos, um dos professores aqui de guitarra, chamado Breno Lira, quem gosta de guitarra aí vai aprender guitarra com ele, Breno Lira, ele usou esse livro, os 2 livros, ele usou no mestrado dele em Portugal. Só para vocês verem a importância desse instrumento aí. Então, o Breno descobriu que o grupo que ele estava estudando, chamado Quarteto Novo, e depois vocês estão anotando aí o que eu estou dizendo, anotem e vão para a internet, por favor. Google não é só para ver mulher nua ou menu, não. Por favor. Então, dito isto, efervescendo a plateia, então Breno foi estudar o Quarteto Novo a partir dos toques de pífano. Ele viu na guitarra do músico do Quarteto Novo uma semelhança com o toque do pífano. E ele foi estudar isso. É muito interessante. Desculpa aí, deixa eu voltar aqui. Aí é o seguinte, gente, se vocês tocarem esse instrumento aqui, esse foi feito por João do Pifo, ele coloca esses anéis, não só para enfeitar, mas porque se cair, não quebra o pifo. Tem 2 utilidades. E esse camarada aqui, eu digo para todo mundo, olha, aproveitem, ouçam bem o que eu estou dizendo, e comecem a aprender a tocar pífano. Esse homem aqui morreu agora, em junho, com 103 anos de idade. 103 anos de idade. Chama-se Sebastião Miranda. Sebastião Miranda, ele internado, o filho dele dizia, todo dia eu ligava para o filho dele para saber de boletim médico dele. E o filho dele dizia, Amaro, papai está pedindo para a banda entrar no hospital. Papai está pedindo, todo dia ele chega, cadê a banda que não chega? Cadê a banda? Cadê a banda? Esse homem morreu com 103 anos de idade. Então não é bom tocar pífano. Zabé da Loca, que vocês vão ver mais na frente, morreu com 90 e alguma coisa, tocando pífano. Então eu digo, quem quer viver, toque pífano. Senão, vai morrer com 2. Aí eu tocando pífano. O interessante, eu vou fazer só uma observação, vai dizer meu tempo. Interessante, esse é o palco. Porque eu falei, eita, banda de pífano, pode ficar no chão, pode ficar ali, no cantinho, pode ficar ali tocando e tal. Não, banda de pífano é para tocar onde ela pode tocar. É igual a mulher, ela pode fazer o que ela quer. É isso aí. Todo mundo pode fazer, mais ou menos. Aí vê, aqui lá vai. Essa banda de pífano aqui é muito interessante porque ela é uma banda de pífano que ela dança muito. Geralmente a banda de pífano toca, faz umas coreografias, mas essa não.
essa banda aqui chama Irmãos Aniceto, eles fazem várias coreografias em palco, baseado na coruja, baseado nos animais, baseado no cotidiano das pessoas. Eles pegam o cotidiano das pessoas, eles têm uma coreografia que é fantástica, que é uma briga de faca. Eles pegam os facões e eles fazem toda uma coreografia, dançando, tocando, e é uma das bandas mais fantásticas, por isso, porque ela se difere bastante das outras, por essa coreografia muito peculiar dela. Essa outra aqui também é bem interessante, vou falar dela também. É uma banda de Sergipe, essa aqui é uma banda do Crato, do Ceará. Essa é uma banda de Poço Redondo, o lugar que deu mais mulher no cangaço. É história, pifa na história. As mulheres que mais estiveram com o Lampião no cangaço e Maria Bonita saíram desse lugar aqui, por causa dessa banda, chamada Poço Redondo de Sergipe, as margens do São Francisco, um dos lugares mais lindos que você pode ver. E é engraçado porque eles começam com aboio. Eu nunca tinha visto na minha vida uma banda de pífano começar todos os shows aboiando. E é bem peculiar deles, porque eles tocam, é uma família de músicos. Então lá vai. Aí, gente, foi um dos encontros em Olinda. Olha a quantidade de gente atrás do público. Aqui é Isabel da Loca. Essa mulher, ela é fantástica. Foi uma das... Você quer falar? Que nas festas de padroeiro aqui no Rio de Pernambuco, principalmente no último dia da novena ou na procissão, é acompanhado por uma banda de pífano. Perfeito. Cidades aqui no interior, todas elas fazem isso. Perfeito. Perfeito. Tem uma relação muito grande, eu vou falar mais na frente sobre isso, mas tem uma relação muito grande da banda de pífano com a fé. A gente chama de músicos da fé. São músicos que às vezes nem vai tocar nessas novenas por grana. Eles vão tocar porque eles são devotos. São músicos devotos da fé. Vou chegar nisso. Isabel da Loca, essa aqui, ó, morreu também com mais de 90, tocando tudo. Esse foi um encontro que todos os pifeiros que estavam presentes fizeram uma homenagem a ela. E a Isabel da Loca porque ela passou um tempo morando numa gruta, no meio das pedras, no sertão da Paraíba. Ela é pernambucana, ela é de Burique, do sertão do Mochotó, mas ela foi para Monteiro e lá ela resolveu morar dentro de uma gruta. Então ela tinha tudo na gruta o que ela queria. Ela fazia o fogo dela, ela dormia na gruta e tal. Depois ela tinha uma casa, fizeram uma casa para ela tinha casa, mas ela não gostava da casa, ela gostava da gruta. Então ela ficou conhecida como Zabé da Loca. Loca é a gruta. Fantástica essa mulher, fantástica. Vocês encontram o disco dela por aí. Ela e esse camarada é considerado um dos maiores músicos do Brasil, chamado Carlos Malta. Ele toca saxofone de vários tipos de saxofone, flauta, clarinete e pífano. Tem um show nos Estados Unidos que tem assim umas 100 mil pessoas numa praça. Um show da David Matthews Band, acho que é mais ou menos isso, eu não sei falar inglês, só sei falar francês. Aí ele entra tocando, tá a banda do David toda montada, gente pra caramba. Esse cara é um norte-americano que ele tem muito sucesso. E aí ele chama Carlos Malta do Brasil. Carlos Malta vai entrando com esse pifinho aí, ó. Só passeando, e bota 100 mil pessoas em delírio. Tem também na internet, pode procurar que você encontra. E foi Carlos Malta que produziu o último disco de Isabel da Loca. O último registro de Isabel da Loca foi Carlos Malta que produziu. Aí a diversidade, né? A gente tem Matinho, que é um indígena dos Funiô, daqui de Águas Belas, e tem Chá do Pífano. Chá do Pífano, ele só toca nesses pífanos assim, ó. Esses pífanos de metal, como esse aqui. Esse aqui é até alumínio. Mas eu vou pegar um pífano desse de metal
E ele é muito conhecido porque ele quase não, ele não utiliza sanfona na banda dele. Ele é o solo da banda dele. Então ele faz um forró de pife. É o cara que mais conhecido em fazer forró. Aí a internacionalização do pífano. Vocês estão vendo aqui, gente? Dá para ver aí? Então, aqui é uma banda que se mistura africanos e francês. Os dois africanos aqui esse aqui é Boubacar, esse aqui é Yakuba. Não, desculpa, eu troquei. Esse aqui da percussão é Boubacar e esse que toca pífano é Yakuba. E esse é Jean-Luc, que é um flautista francês. Eles se juntam e formam uma banda chamada Serendu. E eles vieram para cá para o encontro da gente. Carlos Malta fez uma participação especial. Aí eu quero dizer para vocês até onde a música chega. Como é fantástica essa coisa da música. Acabou o festival e a gente foi jantar lá em Olinda e chegou Boubacar e Yakuba com esses dois instrumentos. Eu pensei que eles iam tocar no restaurante. Eu disse, vocês vão tocar aqui no restaurante e tal, vou avisar o pessoal, vamos tentar fazer alguma coisa. Eles fizeram, não. Eles falam francês. E falam vários dialetos lá da África. Eles são do Níger, um local perto do centro africano, perto do Mali. É uma região de conflito muito pobre. E o Yakuba, ele é um pastor. Não é um pastor evangélico, ele é um pastor de gado. Ele pastoreia o gado. E ele pastoreia o gado com um instrumento. Ele sai guiando o gado com um instrumento. Então, quando quando chegou lá no jantar, aí ele fez, não, amado, eu quero presentear para vocês o instrumento que eu toquei ontem. Nesse instrumento aqui, está toda a emoção que eu senti no show de ontem. Tudo que veio de mim está aqui. Eu quero dar para vocês. E aí deu esse instrumento aqui de plástico, aparentemente muito simples, mas esse instrumento aqui não tem preço. Esse instrumento aqui está toda a energia desse músico aqui. Toda a energia dele está aqui dentro. E é por isso que eu gosto de bife. E aí, da mesma forma, o Boubacar. Ele chegou e fez, esse instrumento aqui é uma calabaça, que a gente conhece como cabaça, né? Mas ele chama calabaça. A cabaça é um instrumento, é uma planta, né? Que você encontra, só que as da África são enormes. São enormes, tem maior que essa, ele falou. E ele toca com anéis. Ele bota os anéis em todos os dedos e faz toda a percussão, acompanha toda a percussão tocando com os anéis, que dá uma sonoridade bem bacana. Coloca o microfone aqui dentro e aí o som fica super potente. Uma coisa muito simples, gente. Uma cabaça, anéis, um microfone. A música está feita. E é engraçado porque aqui ele botou o contato dele. Aqui, ó, Serendu, que é o nome do grupo, Boubacar Soriname, que é o nome dele, e o telefone dele, aqui. E aqui é a cidade. Niamey, Niger, West África. Isso aqui não tem preço. De maneira alguma. Eu não vou dizer que eu vou ser enterrado com isso, porque eu quero que outra pessoa continue mostrando e falando. Bom, eu falo demais. Vamos ver. Ó, bicho, eu preciso de do meu carregador. Só um minutinho, gente, que tá. Ó, vamos lá. Tá. Então vou andar mais.
Aí, gente, nesse intercâmbio aí o encontro tem oficinas, aí são os franceses que vieram. Depois a gente foi lá para a França. A gente trouxe os franceses para cá e depois a gente foi lá para a França. Num lugar maravilhoso, um bosque à margem do rio. Eles fazem um encontro lá de uma semana. Toda a base da comida local, do vinho local, da agricultura local, os plantadores, todo mundo junto. Aí é o nosso encontro de Olinda, com os cortejos. É muito interessante essa coisa dos cortejos. A banda de pífano gosta muito de fazer esses cortejos, sair tocando pelo mundo. Esse aqui é o filho. Você já ouviu falar de Mestre Vitalino? Sim? Sim, não. Um sim e outro não. Essa foi a homenagem que a gente fez ao Mestre Vitalino, porque ele também tocava. Todo mundo conhece ele do barro, né? Das peças de barro, do artesanato de barro. Mas ele também era um exímio tocador de pífano. Encontros, debates, e aí a pesquisa que a gente fez. Essas pesquisas, geralmente, elas são muito dentro da área rural, né? Dos locais mais distantes, locais mais ermos, né? Os locais que a gente pensa que ninguém mora aqui. A gente andava por aí, chegava em casa, ninguém mora aqui, meu Deus do céu. Aí, de repente, chegava uma casa, a gente perguntava onde o prefeito morava e a gente chegava lá. Geralmente sertão, cidades pequenas, cidades muito pequenas. Agora, um povo adorável. Um povo adorável, que dividia comida com a gente. Se a gente quisesse ficar lá, tinha onde dormir. Isso é muito interessante no povo, principalmente no povo nordestino. A gente não pode perder essa característica da gente. E aí, essa planta aí chama tamboril. Essa planta aí, há um tempo atrás, ela era cortada para fazer zabumba. Ela era cortada, vê que incrível. Ela era cortada por uma turma, por muita gente, né? E aí eles faziam esses troncos de zabumba. Tem toda uma técnica de colocar os cortes, colocar água para secar, coloca água, vai secando, vai raspando. Isso são dias mesmo para terminar fazendo as zabumbas. Essas zabumbas aqui, fazendo uma conta, ela tem cerca de 200 anos. Porque o cara que disse pra gente que tinha essa zabumba, ele já tinha quase 90 e foi o pai dele que pegou essa zabumba do avô dele. Então são zabumbas, né, tem outras também. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, eu já estou pertinho de seguir. E aí são os tipos dessas zabumbas aqui, ó. E aí são os tipos de pífano. E esse pífano de osso foi o que eu falei, que tinha cerca de 2.000 anos. Esse aqui do cantinho. A gente vai ver ele mais na frente. Essa aqui é a equipe da pesquisa. Aqui sou eu, bem mais jovem, bem mais bonito do que sou agora. É sério que eu estou falando. Aqui é Cláudia, que é a sócia nesse projeto também. E aqui é Eduardo, que é o historiador, que também a gente sempre andou junto com ele. Essa é a equipe principal da pesquisa. Mas aí tiveram músicos, outros músicos, antropólogos, tem toda uma equipe de base. Aí para vocês verem que banda de pífano pode ter essa coisa do chapéu, né, do chapéu de lampião, que tem muito em Caruaru, muita gente seguiu esse caminho, mas tem também as bandas de pífano que tem um toque de banda marcial, né? Então assim, o fardamento, lá é fardamento que eles usam. O fardamento é o fardamento de banda oficial, e o cap de banda militar, né? É uma coisa que vem do militar. Aí vem aquela história que eu falei lá atrás, de 1800 e lá vai, de soldados, mercenários, suíços,
tem toda uma ligação. E o Lampião também não deixa de ter essa ligação, né? Porque o Lampião era o capitão, né? Era o grupo militar, né? Também. Bem. Bom, aí eu mostrei uma banda indígena, né? A formação indígena, aí você vê a formação quilombola. É uma comunidade onde só a maioria das pessoas que moram lá são negros, igual a mim, com muito orgulho. Esse é seu Pio Alexandre, era o mais antigo que a gente encontrou, depois a gente encontrou outros mais antigos do que seu Pio Alexandre. Seu Pio Alexandre, 90 anos, só falava de pifo. Eu perguntava a ele respondia pifo e tocava negócio. Aí é outra banda quilombola, e aí uma coisa da idade de vocês, prestem atenção. Essa banda aqui, esse menino aqui nessa época tinha 15 anos, mais ou menos, 14 anos. Essa banda aqui, para mim, hoje, é uma das melhores bandas de Caruaru, é uma das melhores bandas de pífano que eu já ouvi. Ela foi criada num terraço bem pequenininho da casa do Mestre Marcos. Mas Marcos tem uma casa humilde, mora num bairro bem humilde. E ele pegava o terracinho que ele tinha para ensinar aos meninos da rua. E hoje essa banda é uma banda profissa. É uma banda que já circula por todos os lugares. Inclusive, eles acabaram de ser gravados. Eles estão com um disco gravado dentro do Spotify. Banda Vitoriano Jovem. Amigo, ou entra ou sai. Então, assim, essa banda, ela hoje foi gravada olha, tem outra parada musical, mas estava com o pé nas bandas de pífano, até porque ele é de Caruaru. Depois, um tempo depois, eu o convidei para ele gravar com a banda do Pífano Zé do Estado. E aí ele, pela primeira vez, gravou um disco junto com a banda de pífano. Muito feliz com isso. Finalzinho, concluí. Bom, aí são mais bandas de pífano. Essa aí é a banda de pífano no Encerrita. Essa aqui é o Mestre Vitalino. O interessante dessa banda é que tem uma criança aqui no bombo e tem uma maraca, que é coisa de índio, né? Instrumento de índio, instrumento indígena. Mas o Mestre Vitalino estava muito à frente do mundo. Isso é uma banda bem com caráter religioso, que aí é a festa do Rosário dos Pretos. Essa é a banda mais fantástica que conseguiu colocar todas as outras bandas na mídia, no mundo. Gilberto Gil diz que a Tropicália, né? Gilberto Gil, vocês conhecem Gilberto Gil, né? Sim. Não conhecem Gilberto Gil? Sim, eu sei. Vocês têm que pesquisar no Google essas coisas. Vocês não vejam, parem de ver tanta porcaria no Google e fiquem vendo essas coisas. Então veja, essa banda aí, o movimento tropicalista, ela começa a partir dessa banda. Isso quem disse não foi eu não, foi o Gilberto Gil. A influência dessa banda no movimento tropicalista é total. Gilberto Gil veio aqui na década de 70 e quando ele tinha deixado o exílio na Inglaterra, ele deu um giro por vários lugares, e aqui em Pernambuco ele passou por vários lugares e foi bater em Caruaru e viu pela primeira vez a banda de pífano de Caruaru, né? Pipoca ali, pipoca aqui, né? Quando amanhece, amanhã tudo mudou. Aí a equipe de pesquisa, eu sou aquele eu sou o gravador. Aqui é o que eu falei do esqueleto que toca pife, o pifeiro e o osso. Só para fechar mesmo. O fato de vir para a escola, eu gosto muito de escola, eu gosto muito que a música esteja na escola, como eu já falei e reitero. Então você pode, com o pífano, vou pegar isso aqui. Isso é um pífano bem antigo, mesmo sendo de PVC, de cano, mas você vai ver que o cano dele é bem diferente. Foi um pífano que eu ganhei da professora de Minara.
E da pessoa, pianista. Aí você vê, ó, em história, você vai estudar a história do povo brasileiro a partir do Pífano. Negros, índios, europeus. Geografia, o Pífano está no Nordeste, está no Norte, está no Sudeste, está no Sul. Então você vai estudar a partir desses lugares o Pífano. No mundo, ele está na Ásia, ele está no Japão. A Ásia é o continente, ele está no Japão, na China e na Índia. Japão, China e Índia são super antigos. Índia é um lugar super antigo, gente. E já tem o bansuri, que é uma flauta artesanal muito parecida com o Pífano. Aí ele está na África, no Níger e em outros lugares. Ele está na América do Norte, na América do Sul e na Europa. Ele está na matemática. Na matemática ele já é, né? A música é matemática. Então ele está na matemática, ele está nas escalas, ele está na métrica, porque o tamanho dele vai definir o som. Se ele tiver um tamanho menor, o som vai ter uma sonoridade diferente. Se ele for um pífano maior, ele vai ter uma sonoridade diferente. Se ele for um pífano mais grosso, ele tem uma sonoridade. Se ele tem um pífano mais fino, ele vai ter outra sonoridade. O diâmetro, né? O tamanho, a diferença do tamanho para cada furo. Então isso é matemática. E isso permite justamente o som mais grave e o som mais agudo. É arte, porque ele é artesanato, ele é música, ele é. Só em fazer o pífano já é arte. Ele é dança, ele é vestimenta. Religiosidade, ele é as novenas, são os músicos ligados à igreja, ao profano, o músico ligado às cerimônias religiosas indígenas, os músicos ligados ao afro também. Ele é forró, dentro da arte, porque Gonzagão, Dominguinhos, Quinteto Violado, todo esse pessoal, e ele é a matriz de forró. Enfim, o pífano é tudo isso que está aí. Aí alguns contatos que eu não sei se vou dar para vocês, pegar, mas vocês podem entrar lá no site que vai ter tudo isso. Isso aí é o final, porque agora, recentemente, existe um prêmio que é dado em Pernambuco, um prêmio de preservação do patrimônio. Preservação do patrimônio, tá? E aí nós ganhamos esse prêmio de preservação do patrimônio agora há pouco, em agosto, né, um prêmio dado pelo governo do estado de Pernambuco, e nós conseguimos o reconhecimento das bandas de pífano pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio e da Cultura Pernambucana. Então, assim, esses 15 anos que a gente tem passado estudando pífano, fazendo com que o pífano seja um instrumento para estar no maior patamar que ele deve estar, valeu a pena. Falta mais algumas coisas, mas valeu a pena. Aí são os projetos que a gente está dando continuidade e projetos futuros, de livros, de registro de bandas, um monte de coisa. E os meus contatos. Vou encerrar aqui agora, só entregando a Lucas, como representante, Lucas Guerra, como representante da... Entregando o livro, tá? Esse livro vai ficar aqui na biblioteca da escola para vocês estudarem. Muito obrigado.